Olá, todo mundo de qualquer lugar deste ou de outro mundo, muito prazer. Sejam todos muito bem-vindos, porque neste vídeo eu vou falar sobre a invasão da Rússia à Ucrânia, que está colocando o mundo sob tensão. Então aqui eu vou falar sobre como a mídia internacional tem tratado a questão, e em muitos casos com comentários carregados de xenofobia e solidariedade seletiva em relação ao drama dos refugiados. É um absurdo sem tamanho, como se a guerra em si já não fosse estúpida o suficiente. Mas, para hoje, é o que tem. O mundo ainda nem conseguiu superar a pandemia de Covid-19, que se arrasta há 2 anos, e já foi lançado a outro drama que também coloca em risco a vida de milhares de pessoas e a economia internacional. Pois é, a gente não tem um minuto de trégua. Tá meio ruim também, tava ruim. Agora parece que piorou. Mas o drama deste conflito, que já está sendo considerado o maior em território europeu desde o final da Segunda Guerra, vai muito além de um impasse político localizado entre 2 países vizinhos. Esta guerra colocou o mundo inteiro em alerta, bagunçou a economia internacional e gerou uma enorme crise humanitária. Mais uma entre tantas outras pelo globo. São imagens dolorosas de milhares de refugiados em situações dramáticas que têm dominado os noticiários internacionais. O problema é que muitas dessas matérias, inclusive em redes grandes e importantes da mídia, têm errado o tom, exibindo comentários carregados de racismo e xenofobia. European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. It's very emotional for me because I see European people with blue eyes and blonde hair being killed, children being killed every day with Putin's missiles and his helicopters and his rockets. Et on parle pas là de Syriens qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent à leurs voitures qui ressemblent à nos voitures. Now the unthinkable has happened to them. And this is not a developing third world nation. This is Europe. On est au XXIe siècle, on est dans une ville européenne et on a des tirs de missiles de croisière comme si on était en Irak ou en Afghanistan, vous imaginez? Vergonha alheia total destes colegas jornalistas que desonram o nosso trabalho. E é sobre esses comentários absurdos que eu vou falar hoje. Mas antes, já deixa o seu like neste vídeo, se inscreve no canal para que mais pessoas possam entrar nesta conversa. É sobre alguns equívocos da cobertura sobre o drama dos refugiados ucranianos que eu vou falar hoje. Mas antes acho interessante passar um resumo do conflito entre a Rússia e a Ucrânia só para contextualizar os acontecimentos. Porque essa confusão toda não aconteceu da noite para o dia. Esta guerra é resultado de um conflito que já dura 31 anos. Após a queda da antiga União Soviética em 1991, a Ucrânia foi declarada independente do território que viria a constituir a Rússia. Mas com profunda ligação histórica e cultural com o país, a Ucrânia nunca esteve verdadeiramente livre dos interesses políticos russos. 74 anos depois, a bandeira vermelha desce o mastro no Kremlin. A União Soviética não existe mais. O diplomata Alexander Denisov vem me receber e mostra imediatamente no hall de entrada as novas bandeiras. A da Rússia, a da Ucrânia e a da Bielorrússia. Muita gente aqui acha que essa comunidade de estados independentes vai ter o mesmo destino da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ou seja, não vai dar certo. Apenas 3 anos depois de sua independência, em 1994, a Ucrânia assinou um acordo com Rússia, Estados Unidos e Reino Unido. E neste documento abriu mão de seu arsenal nuclear em troca de proteção e garantia de sua soberania. No papel, a situação parecia conveniente para todos, mas na realidade, Rússia e Ucrânia continuaram em conflito. Em 2004, a chamada Revolução Laranja explodiu com manifestações contra as insistentes tentativas de domínio pela Rússia. E em 2008, a Ucrânia se aproximou da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte é uma organização político-militar de defesa e segurança com 28 membros na Europa e América do Norte. Foi fundada em abril de 1949 em Washington, contra a ameaça soviética. E iniciou negociações na tentativa de ingressar também na União Europeia, com grande apoio da população. A União Europeia tem hoje 28 países membros. Para se candidatar à União Europeia, um Estado deve ser uma democracia, respeitar os direitos humanos e ter uma economia de mercado funcionando.
O candidato deve ter o apoio de sua própria população por voto parlamentar ou referendo e a aceitação de todos os países membros. Mas a Rússia nunca viu com bons olhos essa aproximação, com receio de perder o domínio do território ucraniano para o Ocidente e principalmente por temer ter sua fronteira exposta a adversários políticos históricos, em especial os Estados Unidos. Então, após larga e acirrada crise, em 2014, a Rússia realizou uma operação militar na Ucrânia e anexou ao seu território a península da Crimeia, em uma ação considerada ilegal pelos acordos internacionais. O parlamento da Crimeia aprovou hoje a incorporação do território à Rússia. Em referendo neste domingo, mais de 96% da população da península votou a favor da anexação. Agora, as leis da Ucrânia não se aplicam mais à região e as propriedades estatais ucranianas são da Crimeia independente. A votação foi boicotada pela minoria ucraniana na Crimeia. Kiev, Washington e a União Europeia disseram que não reconhecem o resultado. Em 2019, a Ucrânia retomou as negociações com a OTAN e com a União Europeia. E em 2020 tornou-se uma nação parceira, chegando a cooperar em missões e exercícios militares. E isso acabou reacendendo a tensão com a Rússia. E após algumas tentativas frustradas de negociação, o presidente russo Vladimir Putin anunciou um ataque militar à Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. Poucos dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, já são cerca de 3 milhões de refugiados ucranianos. Em apenas 13 dias, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a Ucrânia, fugindo da invasão russa ordenada pelo presidente Vladimir Putin. A guerra dos Balcãs, na Bósnia e em Kosovo também provocaram um enorme fluxo de refugiados, entre 2 e 3 milhões, mas em um período de 8 anos. E esse número pode chegar até 5 milhões. Em sua maioria, mulheres e crianças em busca de abrigo, em um frio de menos 16 graus. Os homens foram proibidos de deixar o país, já que devem ser convocados para a luta armada. É a guerra fazendo aquilo que sabe, destruindo tudo ao seu redor, separando famílias e gerando medo e caos. Cenas tristes e inaceitáveis, vistas frequentemente no Oriente Médio e na África, agora também no território da Europa. Um relatório divulgado hoje pela Acnur, a Agência da ONU para Refugiados, aponta que mais de 82 milhões de pessoas foram forçadas a fugir de casa por conta de alguma crise relacionada à violência, fome ou perseguição. Então o drama dos refugiados, claro, tem dominado os noticiários em todo o mundo. Mas muitas dessas matérias, inclusive em redes grandes, importantes, respeitadas da mídia, têm errado o tom, exibindo comentários carregados de racismo e xenofobia. Muitas ações humanitárias estão sendo realizadas. Muitos países estão oferecendo abrigo a estas pessoas. Há muitos estendendo a mão, é verdade. Mas para muitos comentaristas da TV, até mesmo a solidariedade deve ser seletiva. Você é vergonha da profissão! Em uma TV da França, o comentarista diz: não estamos falando aqui de sírios fugindo de bombardeios do regime sírio. Estamos falando de europeus saindo em carros que parecem com os nossos para salvar suas vidas. Qui fuient les bombardements du régime syrien soutenu par Vladimir Poutine. On parle d'Européens qui partent dans leur voiture, qui ressemblent à nos voitures, qui prennent la route et qui essayent juste de sauver leur vie, quoi. Et ça, c'est une question qui va être importante pour l'Europe. O repórter da CBS dos Estados Unidos afirma: esse não é um lugar como o Afeganistão. É um local relativamente civilizado, europeu, onde não esperamos que coisas assim aconteçam. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going to happen. E a cara nem treme, porque quem é que espera que isso aconteça em qualquer lugar no mundo? Isso me lembra até uma manchete do Washington Post que dizia o seguinte: o esforço de nações civilizadas para deter Rússia e China se soma. Fica aqui a pergunta honesta: qual é o conceito de civilidade para essas pessoas? Bom, a gente já sabe a resposta. Certamente que sim. A repórter britânica nem disfarça o seu preconceito e diz: agora, o inimaginável aconteceu a eles. E isso não é um país em desenvolvimento de terceiro mundo, é a Europa. Curioso como a guerra só é inaceitável quando é no quintal deles. E é triste demais constatar isso.
Em uma TV da Espanha, outra fala discriminatória. Não são meninos que estamos acostumados a ver sofrendo na TV. São meninos com olhos azuis, e isso é muito importante. São palavras dele. Então, se vemos crianças negras em situações dramáticas na TV, tudo bem, porque já estamos acostumados. O problema é quando a guerra atinge as brancas de olhos azuis. Não são todas crianças, afinal. Na NBC dos Estados Unidos, a repórter manda real, com a mais pura verdade. Em estúdio, a âncora pergunta: na última crise de refugiados na Europa, a Polônia dificultou muito suas entradas no país. O que mudou agora? Sincerona, a repórter diz: bem, estes não são refugiados sírios, são ucranianos, cristãos, brancos. Dói até de ouvir, mas infelizmente ela não mentiu. É assim que as coisas acontecem. Como se o drama de refugiados já não fosse terrível o suficiente, muitos deles ainda enfrentam o racismo. Foi o que mostrou uma reportagem de uma TV alemã. There were some reports about discrimination of people with Arabic or African roots. What can you tell us about that? Is this true? Did you experience something like this? Yes, I experienced that. There's a lot of hostility from the white women. So it's really, really, really sad that we have to face this. And they prefer their pets, their animals, even before a black man or a black woman. E já que estamos falando sobre o sofrimento que a guerra traz a milhares de inocentes, não podemos deixar de lembrar que toda a população civil dos dois lados envolvidos sofre. É claro que a dor do povo ucraniano está em evidência pela violência aplicada contra a casa deles. Mas também é preciso lembrar que o povo russo não tem culpa da insanidade de seus governantes. Além da crise econômica que já se instala no país, os russos também estão enfrentando a xenofobia em todo o mundo. Все, краска разлита. Morgen. Ja, ich arbeite hier. Ihre Kolleginnen sind auch schon drin, in Hamburg. Ja, ich weiß. Oh Gott. Was soll das? No Brasil, tem restaurante boicotando pratos de origem russa, como o tradicional estrogonofe, como uma forma de protesto. Tem até a Universidade Italiana cancelando aulas sobre o escritor Dostoiévski. Quero ver mesmo é ser coerente nesse tipo de boicote e ver se abre mão de umas boas doses de vodka. Eu não quero! Eu não sei você, mas acho isso um grande absurdo. Uma bobagem que não vai alterar em nada o curso do conflito. Isso só vai levar ao preconceito, à ignorância e à violência. Espera até você ver. Ver o quê? O que um homem pode fazer com outro. Uma guerra sempre traz muitas incertezas. Talvez a única certeza mesmo que a gente tem é que no final das contas todos vão perder. É o que estamos vendo. Não há nada de heróico nisso. Não se pode romantizar a dor destas pessoas ou diminuir seus dramas por etnias, credos e nacionalidades. Porque enquanto o povo sofre, os governantes seguem seguros em seus gabinetes confortáveis, liderando milhares para a destruição. É algo para se pensar. E seja lá qual for o argumento para aqueles que defendem essa violência absurda, venha de onde vier, contra qualquer um, eu continuo aqui defendendo o bom e velho lema hippie: faça amor, não faça guerra. E para hoje é o que tem. O que é a guerra? A guerra é uma coisa que não devia acontecer. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, puxa uma cadeira e entra na conversa. Comenta aqui embaixo o que você está achando de tudo isso. Me conta se você já conviveu com algum refugiado, conhece algum ou sofreu alguma consequência diretamente de algum conflito armado pelo mundo. Eu vou adorar saber a sua história, eu acho que isso pode acrescentar muito nesse momento para a empatia das pessoas. Aproveita, se inscreve no canal, compartilhe se você gostou e ative o sininho para receber as notificações e a gente poder se encontrar mais vezes por aqui. Meu nome é Ana Bernardinelli, eu tô indo, mas eu volto. Beijo, tchau!